de peso. Tudo bom, pessoal? Chico Isidro, Criba aqui no Laura Reg. Clima de peso fechando a primeira temporada. Essa semana são 52 episódios. Sem tirar, né? Sem tirar. Sem tirar. É, isso aí é importante, né? Tem gente que tá sério, mas tá valendo. É. E para comemorar esse um ano de programas, nós hoje vamos falar sobre um clássico do cinema dos anos 60. Está completando 60 anos. Chamado Cleópatra. 60 já, né? É. Mas antes de você ir lá, antes de começar a falar sobre o filme, discutir sobre o filme, beber mais, vou pedir você lá no canal, como sempre, né? Pedir lá no canal, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, que isso é muito importante. E o programa é patrocinado pela Woodstock, do Carlão, loja geek, né? Onde Cultura pop, né? é cultura pop, Onde camisetas, caneca, quadro, discos, uma coisa que tem muita bonecos, imãs de geladeira. bonecos não, são figures. Não, e outra coisa, ele Action faz figures. uma encomenda. Se chegar pro Carlão, o Carlão quer tal, pode ser a banda mais conhecida, ou sei lá, ele vai fazer uma caneca pra ti, vai fazer um imã, vai fazer o que tu quiser. Isso. Só E fala é com muito ele. importante falar para vocês também que a partir do programa 01 do segundo ano ou programa 53 nós teremos dois novos parceiros. 54 seria, porque 53 é o nosso especial do ano. Nosso especial de um ano. A partir do 53 nós temos já os parceiros, né? E vai ser muito legal, dois parceiros novos que agregam ao Woodstock e mostrando que o pessoal, pô, acredita. O Cuco acredita. já tá um nessa ano com a grande gente, empresa. né? Tá um ano com a gente. Ele deu uma escapada no verão, né? Que a gente não tava por aqui, né? Até ele foi pra praia. Ele foi pra praia. Isso. Ele voou, O né? Cuco voou. Ele foi embora, né? E tal, né? Mas aí agora o já se Woodstock volta, né? fica lá na Lima e Silva 35 35. do cotovelo cultural da cidade. Como diria o nosso querido Carlão. Partindo, ou dito essas palavras, bora para o Cleópatra. Egito, né? Vamos lá para o Egito Antigo, lá Antes de Cristo. antes de né? Cristo, 40 AD. 40 AC. né? Só que, quando eu falei, falando sobre o Cleópatra, né? Que ele só fez 60 anos, né? Quando eu faço aquela pergunta pra vocês, imagina tu fazer um filme, ter $1 milhão e tu acabar gastando $40 milhões em 1963, né? E tu tinha caixa, porque a Fox era uma empresa grande, né? Tinha muita grana. O milhão foi só para... Mas eles pensaram o orçamento inicial, assim, dos produtores 60, entendeu? Porque na verdade não era pra ser Alice Taylor, né? Até aquelas curiosidades, eles pensaram na Audrey Hepburn e Sophia Loren. O que vocês acham que aqui ia combinar? Acho que a Audrey Hepburn faria uma... Eu acho que eu combinaria mais com a Halle Berry, né? Tá, mas ele não tinha mais cantado na época, né? Ela não sei se ela tinha nascido em 63 e tal, né? Mas só que tá, mas vamos falar da fantasia da Cleópatra de 63, né? Nós estamos falando de outro tempo, né? Olha, é difícil. Mas entre a Audrey e a Sofia são... Depois do poder dos olhos azuis de Violeta. Violeta, de Elizabeth Taylor. Eu já falei nos programas São- dela. é quase indescritível aquela cor dos olhos. Eu já falei da Estrela pra mim. Ela foi a criatura mais linda que já pisou na face da Terra, né? Pra mim. E tem uns 8 milhões de fãs e uns 8 casamentos que ela teve também. 8 casamentos, é. Inclusive com um dos personagens, um dos atores do filme, né? Então, Já a gente vai foi, contar, né? depois isso a gente aí, vai né? contar. Mas ela casou duas vezes. Casou 2 vezes. Essa é gostar de casar, ela é a Gretchen, então ela gosta de casar. Ela é recordista. A Gretchen tem uns 19, eu acho, né? Mas o crime do Cleópatra foi um filme que, tipo, todo mundo queria botar essa história, só que era considerado quase muito difícil, até pela questão... tinha que ser um filme bem feito, né? Assim, nos anos 60, ele era dos estúdios ainda, né? Quem bancava o filme era o produtor, né? Então, até que, na verdade, o Cleópatra também foi responsável por um novo tipo de fazer cinema que a gente vai contar depois, né? Só que, daí, tanto é que o diretor, o primeiro diretor era pra ser o Robert Mamolin, né? Que é um cara que fazia muito filme como eles chamavam de sandália, espada e sandália, né? Que é filme de gladiador, coisa assim e tal. O Robert Mamolin fez alguns filmes assim. Filmes épicos. E épicos, você vai chamar essa piada, né, da sandália e coisa. E ele foi, só que eles tiveram a asneira de gravar em Londres no inverno. E o que aconteceu? A Elizabeth Taylor teve uma pneumonia absurda. E ela ficou muito doente, né? Já escolheram ela, claro, né? E daí tipo, em questão de 20, 30 dias, eles gravaram 10 minutos de filme só.
e o orçamento estourando. E aquele frio, e ela foi dada até as fake news, disseram que ela tinha morrido. Sabe? Isso. A Liz Taylor morreu, né? E tal, porque tinha aquelas roupas assim, tipo, fosse no Egito, que é calor, né? Já Em existia Londres, fake news? Não, foi existia há muito tempo. Acho que já existe desde a época da Cleópatra, né? E daí aconteceu isso aí, tipo, só que daí eles trocaram pro diretor, que é um grande diretor, que é o Joseph, eu nunca sei falar, Mankiewicz, né? Mankiewicz, que é americano, pode ser Mankiewicz, que também dirigiu um dos maiores filmes do cinema, que é A Malvada, né? A Malvada, Bette Davis, que fez outra vez, ele já dirigiu o Júlio César, outro filme também, que é com o Marlon Brando, né? E já conheci a Liz Taylor, de repente, no último verão, que é um filme bem legal também. Ele era um bom diretor cancheiro, e ele era legal porque ele escrevia também, né? Ele era roteirista, né? E tanto é que o roteiro do filme também, que é uma coisa legal, ele se inspirou, tem um famoso livro que é O Vida e o Tempo de Cleópatra, que é até do cara, que é o do C.M. Francero, né? Que é um italiano, e só que ele pegou textos clássicos da época, do Plutarco, Apiano, assim, aqueles gregos escreveram sobre ele, na verdade, ele fez uma miscelânea, né? Então a adaptação daí entra até uma coisa assim que, não sei se vocês concordam, deve concordar, que o filme ganhou muitos tons shakespearianos, né? E também Shakespeare também foi muito inspirado, né? Nas peças de Shakespeare, né? E o que acontece? Um filme que poderia ser um filme mais, digamos que assim, com mais ação, né? Mais poder, né? Virou muito teatral, né? Sim, é um filme de 4 horas. E ele hoje, quem vê o filme hoje acha nada acontece, filme parado. Era muito diálogo, diálogo, principalmente na pessoa do Rex Harrison, que faz o Júlio César, né? Ele é shakespeariano total, né? Tipo, desde o início ele começa, ele declama, né? 90% do filme é naquele palácio, né? Praticamente, da Alexandria, né, e tal, né? E ali ele, mas voltando assim, até da questão do elenco, né, o Richard Burton também não era um cara que era pra ser, porque ele era considerado um ator menor, né? Era um alcoólatra, né? Outra coisa, vocês não acham que no filme parece que ele tá sempre bêbado, né? Ele tá sempre com uma caneca, dele ele tá bebendo, né, cara? Naquela época acho que era assim, né, cara? Tomando vinho e tal, Ele era um alcoólatra, né? Tanto que ele morreu de cirrose, né? Era. Com 54 anos de Ele idade. morreu porque aquelas canecas de 3 mil anos atrás eram feitas de chumbo. Eu acho que é chumbo, né? Hoje levou uma cobra. Tu pensa uma coisa, por exemplo, hoje nos filmes, né, há alguns anos, os caras não bebem. O vinho é suco de uva. Até. O uísque é chá. É um guaranazinho e tal. Chá. Sem gás, né? Guaraná sem gás. Não tem guaraná, né? Mas Não, nas novelas do Brasil, que antigamente tinha Isso, aquelas novelas dos anos 80, Antônio Fagundes, Sony Ramos, enchia o garrafa de uísque, pegava no barzinho de casa, toda casa tinha um bar, né? Isso, o cara botava e tomava, acho que eles iam tomar um uíscão, o diretor tava tomando junto lá atrás, o ator, o contra-regra, todo mundo tava bebendo. Isso, aí nos anos 50 e 60, o Humphrey Bogart, bebiam mas falando assim, natural mesmo. Tem umas fotos de bastidores do Cleópatra que é muito legal, que tem uma foto que tá a Liz Taylor tomando uma garrafa no bico, assim, uma roupa de Cleópatra tomando uma garrafa. Então, fotos de bastidores muito legais na internet do filme. E assim, ó, era uma época que não tinha politicamente correto, né? Não. E não se cuidava. Os caras no intervalo das filmagens ficavam bebendo, fumando. Muitos atores iam pra cena bêbados, né? Sim, total. O Richard Burton era um deles, né? Não, o Richard suava, ele transpirava álcool, né? E no filme, a gente falou de Richard Burton e Liz Taylor, é o filme onde eles vão se conhecer e vão se apaixonar. Essa história. Eles eram casados. Só deixa eu acabar a última história. Mas tem o problema do Vaticano. E por que tem o problema do Vaticano? Porque o diretor Mankiewicz teve a boa ideia de trazer o filme para o Cinecittà, para os estúdios de Roma, né? Eles fizeram Cinecittà. Daí o que aconteceu? Daí o clima era outro, né? Clima de Roma, né? Daí o filme funcionou. Ali o filme, depois de meses perdendo tempo em outras localidades, eles fizeram achar em Roma ali e fizeram o filme. Só que o filme era tão épico, viu? Eu tava vendo um documentário que o cara tá falando que eles construíram tanta coisa pro filme que chegou a faltar material de construção em Roma, cara. Porque como era megalomaníaco o negócio, né, cara? Sim, o que movimentou de dinheiro na cidade. Sim, também, né? E tu pensa, o filme... Faltar tijolo. O filme daqueles filmes, daquelas grandes produções já, hollywoodianas, em que era ficando colorido, né? Enquanto muitos filmes europeus não usavam preto e branco, né? Os filmes americanos já tinham, desde lá do... Pô, o filme americano colorido, como ele levou e foi indo
que a gente falou aqui no Mas é a no de peso. megalomania que tinha do estúdio, porque eu acho que Sim, o fazer estúdio o- que comandava o produtor, né? O Sim, produtor, uma coisa a, foi, Fox, né? a Fox era uma máquina ali, né? Então o que a gente tinha que fazer o melhor, tinha que ser contratavam os melhores, faziam os melhores cenários, a trilha sonora eram uns bambambãs, né? Que faziam o negócio, não podia ser pouca merda, literalmente, né? E só que ao mesmo tempo aquele tipo de cinema já estava começando a ter um certo desgaste, né? Vamos pensar, né? Tanto é que a Europa estava chegando, né? Godard, Truffaut, aquela turma, cinema novo no Brasil, cinema do leste europeu. O celular tocava nos filmes e tal, né? Segue o barco, Tem cenas onde aparece, se tu olhar bem, os figurantes estão te perguntando de relógio. Sim, né? relógio. Então na época teria tocado o celular, né? Não, na época a gente não teria só com o celular, acredito, Isso, né? de fuder. Mas acredito que. Mas assim. Toda essa grandiosidade. Tanto é que eu falei, foi o fim de uma era, mas vamos tentar falar um pouquinho do. Eu posso te botar nessa barrigada, Chico Isidro? O que seria o contexto histórico do Cleópatra, assim, tipo. Como é que começa o filme, assim, a questão histórica, assim? Não, tu viu só, isso aí é pergunta tinha. Eu adoro essas tipos de perguntas. Bola nas costas. Não. O filme, ele mais ou menos trata da relação de Roma, do Império Romano, que era o centro da humanidade. Essa é a de Roma, né? E eles estão expandindo suas garras para todo o continente europeu e já estão invadindo a África também. E o Egito, o Egito é na época já, isso 40 AC, né? já era, o Egito é uma civilização antiquíssima, né? É uma civilização rica, graças ao Rio Nilo. Sim. Né? Quando o Rio Nilo, com essas plantações e tudo. Só que os italianos, não existia italiano ainda. Os romanos, né? Eles queriam o poder, então tinha aquele jogo de Dá uma salgada aí. de controle, só que o Egito era um. Já era Egito, Egito era. O Egito foi Egito, né? Na época que na verdade e Roma estava em guerra, né? Tanto é que o Júlio César estava em guerra com Pompeu, né? E tanto é que. E aí acabou que o Júlio César resolveu ir para o Egito, que era mais ou menos uma terra quase neutra, tecnicamente falando. Só que neutra de graças, porque o Ptolomeu, que era irmão da Cleópatra, estavam em briga, os dois estavam brigando, né? E tanto é que a Cleópatra, ela tá meio que. O Ptolomeu, que era o rei do Egito, literalmente, né? A Cleópatra tá meio que escondida, né? Tanto que quando o Júlio César vai lá, daí eles mostram, já acabou a guerrinha com o Pompeu, que eles mostram a cabeça do Pompeu, né? Que era o seu concorrente. O Júlio César é um dos maiores conquistadores da humanidade, né? Isso. E daí chegou que é o Rex Harrison, né? O ator que faz ele no filme. Só que a primeira aparição da Cleópatra no filme, acho que é 18, 20 minutos do filme, ela tá dentro enrolada no tapete, né? Ela vem escondida, né? É talvez uma das maiores ícones da história do cinema, né? Como a personagem Cleópatra, que inspirou cabelos e olhares e maquiagens, ela começou dentro enrolada num tapete. Ele ameaçou furar o tapete até, né? E aquele jeito shakespeariano dele, né? Que vamos ver o que tem aqui e tal, e ela quietinha e tal, não era ela, porque a Listeira deve ser muito, muito cheio de Deus, aquela uma figurante virou, trocou a cena e tava. A Listeira linda, maquiada e tal, né? Apesar disso que a Cleópatra, na verdade, ela foi as primeiras a usar maquilhagem, né? A rainha mesmo, né? Sim, isso é. Isso não é tão fake. Não assim, não. A Cleópatra. Muitos dizem que não era uma beleza exuberante, mas era uma beleza para a época, era uma beleza. Não, e ela cuidava muito da pele também, né? Sim, que os homens ficavam maravilhosos. E tem até a questão que ela dizia que ela tinha que a Cleópatra tinha uma napa grande, né? Tem isso Tinha aí. uma napa bem avantajada, mas era o que dava o charme, né? Sim, podia concorrer com o septo, né? Com certeza. Imagina fazer na época. Na época era difícil de fazer, né? O cara pegaria um troço e pá! Mas o Júlio César, daí o que acontece? Que o Júlio César, ele se apaixona por Cleópatra, né? Ele começa, e ele ajuda ela realmente a retomar o poder que era dela, e tal, daí ele começa... E outra coisa, uma mulher, imagina, isso Sim. há 2080 anos. 2060 anos. É. Chato. Cara, 2800, eu. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Muito tempo. Há muito tempo. Não, mas tá, deu um chato. Mas tá do lado é chato.
Tá bem. Por isso que eu só como, fico quieto, vocês entenderam, não? É uma mulher sendo líder de uma nação, né? E elas são mais retardadas na época, né? E botando 2 homens de joelho, né? Literalmente, né? 2 homens, Júlio César e Marco Antônio. E a cena do filme foi muito. As cenas do filme foram muito boas caindo coisa aqui. As cenas do filme foram muito bem filmadas, icônicas pra época, né? Nem emblemáticas, eram icônicas. Tava esperando o emblemático. Mas foi, tipo, até tem historiadores assim que obviamente que é uma ficção, né, baseada em fatos históricos, né, mas como o roteiro foi muito bem trabalhado, até pelo Mankiewicz e pela turma que escreveu com ele, diz que tem muito valor histórico, né, e, inclusive tem o famoso incêndio da Biblioteca de Alexandria, né, que ali é umas coisas que eu casado com a bibliotecária, eu sei que a Biblioteca de Alexandria, ela recebia textos antigos de Aristóteles, sei lá, dos pensadores gregos, romanos, né? E era tudo guardado lá, né? E graças das guerrinhas romanas, né? Ele acabou tocar no fogo no parquinho e pegou fogo na Alexandria e na Biblioteca de Alexandria, que era considerada a biblioteca onde o pensamento humano até 40 a.C. estava guardado, né? E do filme retrata muito bem isso, né? E outra coisa, uma curiosidade, não sei se vocês viram, que tem uma cena que eu achei muito da época, né, diz que a Cleópatra sabia falar 4 línguas, parece, né, e estudava muito, conhecia muita coisa e tal, e fazia os feitiços dela também, né, tinha toda dos oráculos, né, só que daí eu acho que o Rex Harrison, que é o Júlio César, perguntou uma hora, se ela não fosse uma mulher, ela seria uma intelectual, né. Mas era nesse pensamento. Mas em 1960 devia ter gente pensando assim, né? 63, não, pior, né? 2023 tem, né? 2023. Se não fosse uma mulher, seria uma intelectual, né? São coisas assim que o cara não pode. 20 anos, mas só há 20 anos, né? Nós estamos contando história mesmo. Tinha uma tia minha que tinha um vizinho dela que chegou pra ela e ela fez algumas coisas e o cara chegou pra ela e. Olha, até que a senhora é bem inteligente por ser uma mulher. Isso aí em 2003. Imagina em 40 a.C., né? Então, Mas eu acho que até a questão histórica do filme pegou muito bem, né? Isso aí. E até porque talvez um dos maiores acertos do filme foi dar um empoderamento na medida certa para Cleópatra, né? E o filme é dividido em 2 partes, né? A primeira parte do Júlio César e a segunda do Marco Antônio, mas a Cleópatra comanda os 2, na verdade, né? A primeira eu acho que ela tá até mais comedida, eu acho, né? Até porque ela tá doente, acho que ela ia ser voltado, né? Não, isso. E a segunda vai ter a questão, né? A segunda é que o Marco Antônio é interpretado por Richard Burton, que a gente já falou antes, né? Que seria o grande amor da vida da Liz Taylor, né? E vice-versa, né? Os dois se conheceram em Roma. Tanto que tem um livro, Emily Wallace, chamado 2 Semanas em Roma. Roma deve ser uma cidade que romântica, né? Invoca, né? Invoca a paixão, a paixão, né? Isso. E aí eles acabam se apaixonando, eram casados os dois. Não, aliás, engraçado porque a Liz Taylor era casada com o cara que ela tinha roubado da... A Debbie Reynolds, que a gente já falou essa história do Cantando na Chuva. Isso. A Debbie Reynolds era casada com o Ed Fisher, isso. Pra quem se não te fez, o Ed Fisher é o pai da Princesa Leia, né? Isso, Carrie Fisher, né? Isso. Então, o que acontece na época, a Liz Taylor era a melhor amiga da Debbie Reynolds, e ela roubou que deu um problema, e aí a Debbie Reynolds foi chorar as pitangas. A Liz Taylor, né? A Liz Taylor, que ela tá tendo problemas no casamento. E ele dizendo, não, deixa eu conversar com o ele acaba casado com o cara, né? Só que daí todo mundo ficou com pena da Debbie Reynolds, chorava com a Debbie Reynolds. Só que depois, quando a Elizabeth Taylor casada com o Ed Fisher, né? Ela separou pra ficar com o Richard Burton, todo mundo ficou, meu Deus do céu, coitadinho da Ed Fisher, né? Porque a roda virou, né? A banca paga. Isso, é ironia, é muito boa. A única que não era coitada era a Liz. Não era assim também. E o Richard Burton... Mas também era casado também. O Richard Burton fazia bullying com a Liz, né? Porque eles eram um toquinho de mulher, né? Eu não conseguia achar, tem um tempo que ele falava... Não consigo me lembrar. Porque assim, os dois foram apaixonadíssimos, um casal apaixonado. Sim, intenso, né? A partir de Cleópatra fizeram vários filmes.
Um deles, o mais famoso, é Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Maravilhoso. Fantástico, é um casal discutindo a relação com outros dois. Um casal jovem, um casal casal jovem. velho, tem assim um casal Sim, eles jovem. tiveram que envelhecer, eles têm... É. Eu vejo que não suou de maquiagem. Não, tá sensuado, né? Isso, mas a Alice não tiver, a Alice teve que... Depurando o álcool. Exato. Só que o Richard Burton costumava... Eu não consigo lembrar, depois eu clima de repente... Ele chamava ela, Não vou pôr nada. Mais trabalho pra mim. Tá bom. Não, isso aí eles Não precisa, só que o Burton fazia bullying com a Grisina, porque a Grisina era baixinha. Ela é linda, mas ela tinha 1,52m, 2,53m. Era um toquinho de gente. Muito baixinha. Eu não pegava. E aí ele chamava... Tinha uma apelido que ela explicava que ela tinha os seios grandes e pequenininha. Eu não consegui me lembrar. Adelaide. Pra quem não se pegou, a Adelaide é da Paraguaia. Quem tem menos tipo, mais de 40 anos, você sabe. Tem que ser velho, né? Tem que ser velho. Os inimigos do rei. Amigos do rei. Bota a capa Adelaide. do single, né? Do Paraguai. Mas é mesmo Paraguai, né, cara? Pintora do rodapé. Boa. Era por aí. Era mais ou menos esse um termo assim, tudo de rodapé, mas não era exatamente esse termo, mas era por aí. O apelido que o Burton chamava. Se você se lembrar, põe lá nos comentários lá. Não, quando eles assumiram esse relacionamento pecaminoso e tal, eles estavam na Itália. Imagina tu fazer isso na Itália, cara. Sabia que o Papa ficou bravo, porque foi o Vaticano não é em Roma, né? Os estúdios eram perto. E na Itália, meu Deus do céu, né? Literalmente, Deus não tem. Eram dois casados se largarem pra ficar junto, era quase que a Torre de Pisa caiu mesmo. O Coliseu se. Eles foram excomungados pela Igreja Foi o Católica. Vaticano se prometeu, cara, na época. Nesse caso. Dormiram na pia naquela noite, né? De literalmente. preocupação. Eu acho que sim, né? Eu acho que eles começaram a rezar e tal, né? Que igreja católica. Mas Isso que ela nem existia ainda, né? Mas teve- 60 anos de Cristo. Mas teve o castigo, né? No final, não vou dar spoiler, mas no final do filme eles morrem. Mas voltando nos. Voltando. Aí tem as guerras, as invasões. O problema é que as três hoje estão As três, loucas. As invasões romanas, né, na África, né, dominaram o Egito. O Egito acabou caindo no... E aí tinha o jogo de diplomacia, né? Que é um filme lento, tem muita política inserida. Até a questão, muita gente criticou porque pela megalomania do filme, né? Milhões de figurantes, gastar todos os tijolos de Roma, fazer todo o cenário e tal, podia ser um filme que tinha um pouquinho mais ação. Tem cenas de ação legal, essa cena do incêndio de Alexandria e tal, é bonita, né? E até depois tem a cena da batalha final que é legal. A batalha de... não esqueci o nome da cidade, essa tu pode botar. Que o Otávio briga com o Marco Antônio. Não é mal botar, mas tudo bem, mas eu quero que ele bote. Então, Hoje eu só tô pra comer. mas era tipo um filme que essa é a posição muito legal do filme. E a questão do Júlio César, não voltam pro Júlio, né? Vão voltar pro Rex Serra, eles se apaixonam. No final é um triângulo amoroso. O resumo de 24 horas. Trisal, não existia Não é trisal. É um triângulo amoroso, né? Júlio César e Cleópatra e Marco Antônio. Só que na verdade o Júlio César precisou morrer pro Marco Antônio entrar na jogada, né? Porque o filme se divide em dois, né? Como é que morre o Júlio César? O Júlio César, daí que acontece, o Júlio César ele tava começando queria dar um golpezinho, né? Porque eles pensavam que ele queria ser o ditador. O ditador não era exatamente o termo que a gente usa hoje em dia, né? Imperador. Só que ele botavam como ditador também, né? Ele queria mais poder sobre o Senado, né? Porque em Roma o Senado comandava total, né? Entre um dos senadores romanos da época era o Otávio, que é o Roy McDowell. Pra quem já viu o Senhor de Mesa, ele era o Peter Vincent lá do Espanto, né? Ele fez o Planeta dos Macacos. Aliás, como eu cito esse cara nos filmes, né, cara? Esse cara fez muito Aliás, filme, né, cara? o Roy McDowell Como era mesmo o Vale, né? era o Cornelius. Cornelius, Planeta dos Macacos. Cornelius é o meu nome. Não precisa de maquiagem. Só deixar crescer o cabelo, né? Não precisa de maquiagem. Daí virou, tipo... Mas ele era o Otávio, né? Era o senador...
Daí eles começaram a ver achavam que nos idos de março, né? Famosos idos de março, o Júlio César ia fazer merda, né? Ia dar um golpe de Estado, sei lá, ia querer mais poder, e a Cleópatra sempre em cima. Mas nesse inteirinho, a Cleópatra já tá casada com ele e já teve um filho, né? Com ele, né? Que ele era um sonho dele, ia ter um filho, né? Um varão e tal, né? E tem também uma coisa que é muito legal, aquele desfile, cara, que a Cleópatra é apresentada pra Roma, você lembra? Isso é existiu, bonito, né? Mas sabe, mas aquela... Ela nunca foi a Roma. Não, mas só que foi muito legal o jeito que eles lutaram. Até eu brinco, na verdade era um desfile do opressor com o oprimido, porque eles botam todos aqueles povos que eles oprimiam e conquistaram fazer uns filhos tribais, tecnicamente falando, e os bárbaros, era bárbaros que se chamava na época, e aquela população toda vendo que esse cara fazendo aquelas danças, aqueles rituais, né? E daí chega a famosa entrada da Cleópatra tem muito aí também disso aí, né? Do aeroporto. Isso aqui é o... Olha, cara, no início do século XX, a Bélgica levou as pessoas do Congo belga para exibir no zoológico. Sim. Mas até... Sim, tinha na França. Tinha gente que levava índio brasileiro para ir para França, para Inglaterra, para Portugal. Tem um filme sobre uma mulher negra que ela vira a estação de circo porque ela tinha as órgãos muito atrasadas. Não, isso era uma coisa muito comum, mas imagine em 40 anos de Cristo, mas o que chamou a atenção é exatamente essa questão era o desfile do oprimido, né? O oprimido mostrava aquelas coisas exóticas, aquelas danças exóticas, os figurinos exóticos para aquela elite, ou elite nem tanto, né? Aqueles romanos lá embasbacados e aquela elite do Senado e do ditador ou do imperador, no caso, Júlio César. E daí só que aquela cena triunfante da Cleópatra marcou muito o cinema, né? Porque ali foi gasto muito figurante, muita técnica, muita coisa pra fazer. E era quase um filme de escola de samba, praticamente, era um carro alegórico. Isso, era um carro alegórico, ela sentada, imponente. Né? E o Júlio César era apaixonado por ela. Nesse inteirinho também ele se ajoelhou pra ela, né? Então, né? É aquela famosa que ela consegue fazer até ele bota uma almofadinha na frente e tal. Isso foi uma como é que é uma simbologia. Precisa poética, né? Uma simbologia, só que pra ela foi interessante, né? Pra dizer que uma mulher conseguia fazer um homem se ajoelhar pra ela pela questão política, né? Claro que eles eram apaixonados por ela também, né? Não sei se também não iam fazer só pela questão política, né? Mas porque ela nunca se rendeu, né? Ela nunca queria deixar, o Egito sempre tava... A terrinha dela não podia se mexer, né? E tal, né? E daí, só que voltou, quando foi nos voltou pros idos de março, né? Época, você falou muito bem, tu lembra? Nós estamos falando de 40C, né? Na época, quem é que navegava os mundos? Eram os romanos, né? Porque o resto ficava... Porque o mundo não era tão assim, não era tão... Não. O mundo era aquele central e as Américas isoladas, a Ásia isolada com aquela cultura já mais avançada. Sim, a gente podia mandar lá o pessoal, os negacionistas que acham que a Terra é plana, naquela época você achava que a Terra era plana ainda, né? Sim, podia chegar com o barquinho lá e ia cair, assim, né? Eu queria um elo perdido, né? Marcha, Will Hall. Chegava e acabava o mundo e caía, né? Mas os romanos eram mais bravadores. Mas era só, porque o resto viviam, os outros povos viviam em suas terras e lá ficavam, né? Sim, claro. Tanto que a influência romana se dá até hoje em todos os países da Europa, né? Desde a pontinha de Portugal até lá em cima na Inglaterra, tudo. Mas a influência política romana também, os cultural, senadores, né? Política, Os senadores debatiam, eles não deixaram o cara dar o golpe de Estado, só que ao mesmo tempo, tipo, eles planejaram, através do Brutus, filho meu, que era o famoso Brutus, que não era filho de César, né? Que eles fizeram aquele famoso golpe que ele foi lá, e só que, tipo, pra aliviar a barra, cada um deu uma facada nele, né? Pra dizer que não foi um só, né? Isso, a Agatha Christie, ela usou essa... Cada um deu uma facada, porque... O assassinato do precedente, acho que todo mundo deu uma facada pra não ter um... É mais fácil culpar um só do que todo mundo. Claro, mas até hoje se usa a expressão quando tu é traído por alguém muito próximo, até tu. O Brutus virou Judas, né? Essas pessoas... Isso ela veio do Senado, que o Senado está dentro do Senado, cercado dos senadores, que da primeira facada é o Brutus. Aí começa nele, começa aquela carnificina, cara, não dá uma facada e acaba com o Júlio César ali, né? Há um tempo atrás o pessoal pegava um helicóptero e ia embora o Collor, né? Pegou o impeachment e foi Ou tinha aqueles políticos, tipo, naquelas novelas da Globo, tipo, o Faria que fazia assim pro Brasil, né? Brasil. Nixon.
É. Ele foi embora. Claro. E embora, né? Imagina o Nixon descendo lá o Capitólio lá no... É. Desbloqueado. Não teria, não ia faltar gente querendo, né? Candidato lá fazer isso, né? O Collor também, né? Mas isso aí, tipo. E a primeira parte do filme, a gente acaba Teve com um que erraram a facada. errado também, né? As facadas existem até hoje. Mas continuando ser de peso, nós estamos falando das facadas do Júlio César, tá? Não do Jair. E daí. Mas não faltar. Não, Tinha daí. que ter acontecido pra falar. Daí. Uma das Júlio César, não só as facadas que aconteceram. O Júlio César tomou um monte de facada, morreu, empacotou e pirulitou, como diria o saudoso Mussum. E daí o filme daquele interninho, naquele filme daquela época. Imagina um filme de 4 horas, cara, tu assistiu em 63. Intermisto. Sabia que o filme estreou dia 12 de junho de 63, vai fazer exatamente 60 anos daqui a uns dias, né? E tipo, imagina tu chega no cinema e tu fica 4 horas e 15 no filme, cara. Às vezes eu vi umas 2 horas e 20 da vontade de ir embora, né, cara? E como A galera ficava, né, meu? O Claro é novo. E a galera tinha que fumar, né? Eu peguei alguns filmes do cinema, já nos anos 80, anos 90, que eram, por exemplo, Clowns da Arábia, que é de 62. 62. Fez ano passado, né? Ano passado. E nos anos 80 aquele cinema de Getúlio Vargas era o Marrocos. Na Getúlio era Getúlio, Marrocos. Perto do posto ali. Tem 4 horas. Acho que é um posto hoje. Quando chegava 2 horas, parava, Isso, né? intermission, um intervalo aqui no Brasil, aí saía, Fazer o xixi. Fazer o xixi. 10 minutos de intervalo, 10 minutos. 15 minutos. Pegava umas balas Azedinhas, E a galera fumava, a pessoa ia cigarro fumar, seguido, né? tomar um cafezinho, bater papo, e depois vinha a lanterninha, o pessoal tá voltando o filme, incrível que não era lugar marcado da época, né? A galera voltava no mesmo lugar. Voltava no mesmo lugar, todo mundo se Já respeitando. tava esquentado até o banco. Era um troço que eu fico pensando, pô, imagina no site de futebol, as pessoas saíam, volta pelo lugar, não volta mais, né? Não, nunca mais, né? Um show, né? No show. né? Uma coisa assim, né? E aí, tu voltava no mesmo lugar que tinha saído pra fazer as nossas necessidades, esses 15 minutos. É uma coisa fenomenal. Isso tem acontecido bastante com o Léo, 63, quando chegou no Brasil, deve ter sido estreado no final dos anos 64, né? E a segunda parte daí do filme é o Marco Antônio, né? Daí entra o nosso amigo Richard Burton, né? Ali que caiu a casa da Alice e do Richard, né? E daí o Marco Antônio é um cara mais conquistador, né? Conquistador de militar, né? O José era mais poético, era mais shakespeariano. Era mais político. E o coisa era mais visceral, o Marco Antônio. O Marco Antônio ele queria conquistar. Ele já estava no filme, só que ele tinha algumas aparições, assim, não era um cara tão forte. Daí o que acontece, tipo, que temos a volta, né? Dele, eu acho que ele tá no Egito, né? E a Cleópatra volta, né? Que é outra cena muito bonita do filme. Que ela tá num barco, né? E daí, assim, daí tem aquelas as escravas dela, talvez seja, né? Tem uma ou duas negras apenas, como tinha brancas loiras no Egito naquela época, né? Mas tudo bem, nós estamos falando de 63, a gente nunca pode comparar uma coisa com outra, né? Que tem polêmicas com a nova série, tá? Mas é uma 63, desculpa, pausa. 63 a.C., o povo judeu era escravo do Egito, né? Sim. Claro, Eles também. estavam construindo os grandes Isso, palácios, sim. né? Foi a época mais ou menos de Moisés ali, não, Moisés foi antes disso. Mas eu acho que é anterior. E tanto é porque o Marco Antônio foi pra lá, porque na verdade Roma se dividiu num triunvirato, né? Tinham três, o Otávio, o Marco Antônio e eu não me lembro do outro. Também não preciso lembrar, tu bota. Daí o Marco Antônio ficou com a parte do Egito, né? A parte da África, que seria do lado esquerdo, seria o lado oeste, no caso. Daí ele ficou com o Egito, daí a Cleópatra voltou triunfalmente. Você tá no gol, outro tá no meio. Mais ou menos, algo parecido com isso aí. Daí ele ficou com aquela parte do Egito, e daí a Cleópatra voltou naquele barco, e ficou imaginando com a galera, né? E não aparece no filme, só aparece as faces. Era a galera. A galera vem daí, né? Galera. Mas a galera era o povo. A galera toda ali suando lá, tomando... Imagina o moço da criança. No Ben-Hur aparece, o cara apanhando, ali não quis aparecer, né? Fez isso, Mas é muito bem feita aquela cena. Ali uns milhões são gastos naquela cena. Miseráveis. G. Valjean também ficou 10 anos puxando... Ficava um pedaço de pau. A cena foi, alguns milhões dos 40 foram gastos naquela cena. Falar um dia.
Ô, cara, Então, tu eu notando vou falar. que o Lauro hoje tá com camisa de investidor na bolsa, né, cara? Não, é que o cinema pensa dando dinheiro, né? Eu tô pegando a grana do cinema, né? Ah, Então, tá vendo? Tu pode fazer um comercial sobre do Fernando, né? a tua nova... Bonita camisa, senhor Fernando. Seu Fernandinho. No cara entrega. Essa veio pra cá mais de 40 anos só, né? E tal. Ah, Mas é tipo. sou também chefinho. Chefinho. Mas aquela cena é bem legal, acho que alguns milhões foram bem gastos e ficou muito bacana aquela entrada triunfal de Cleópatra. e a E o Marco Antônio chega pros caras, vamos fazer um jantar pra ela e tal. Vamos lá, os cozinheiros fazer o melhor jantar. E é preciso exaltar a técnica da época, É. né, cara? A grandiosidade do filme em fotografia relação maravilhosa. a 60 anos atrás, Sim. né, cara? Pô, tu fazer... Eu te juro, velho, agora eu vou malhar, né? Não vou falar o nome do canal aí, porque tem até cara aqui que trabalha, né, no grupo. Mas umas novelas de bíblica que tem num canal aí, cara, que é de isopor as coisas. Ah, não, eu sei quem é esse cara, né? Tu vê que é de isopor os pilares dos caras, velho. isopor. Pô, de agora, velho. Então tu vê o acabamento da época. Não, cara, eles não mediram força pra fazer. Até a fotografia também era fantástica, né? Todas as tomadas, né? É um filme lento, né? Já estamos nas Trabalho de luz aqui. muito bom. Só que trabalho de luz, a maquiagem, figurinos muito bem feitos, cara. Até pode ter um cara de, sei lá, de mocassinho ali, ou de relógio, só que os principais estavam praticamente... A reconstrução já foi muito bem feita, direção de arte muito boa, né? Muito boa. É um filme de arte, né? Assim, tipo, visual, né? Talvez ele peque quando fala, né, na questão, tipo, que pelo tema, né, o Império Romano, né, Cleópatra tinha ser um pouco mais de ação, né. Mas é que na época, a gente falou dos... Ben-Hur já é um pouco mais. Né? Mas aí tu fala, nós vamos falar dos anos 60, aí a gente não pode, a gente tem que também... Na época as pessoas tinham mais tempo Sim. pra sentar, pra refletir. As passagens ao vivo. Não se entediavam, sabe? Isso. Hoje em dia... Não ficar nervoso com o celular, já tem hoje em dia as pessoas não conseguem ficar... É as verdade, pessoas então, o filme tem 2 horas, 2 horas de É filme. verdade. Não consegue... A televisão do Brasil mal trabalha. A televisão do Brasil. Até essa discussão é válida, porque às vezes eu ouço alguns amigos da crítica falando nenhum filme precisa ter mais de 1h30. Não concordo com isso, cara. Tem muito filme que tem muito a dizer com 3 horas, 4 horas de filme. Às vezes tu vê um filme e de repente Porque o filme com 3 horas não diz nada, né? Não diz nada, mas tem filme de 1h20 que diz muito. Isso, diz muito. E às vezes tu pensa assim, no filme daquele corte final bruto, acaba assim, tu fica... Não. Por quê? Faltou dinheiro. Faltou dinheiro. No dia que tu acaba assim... Resolve tudo com 5 minutos de terminando. Resolve tudo. E aí não... Cara, não é que tu podia fazer filme, as pessoas podiam pensar, tinha um tempo... Não, e outra, era o hobby principal das pessoas, restaurantes e cinema. Claro. Todo mundo de chapéu no cinema, né? Sim, a mulher botava o casaco de pele, salto alto. E pessoas humildes faziam isso aí. Não era só. Era celular. Na época as pessoas usavam telegravata pra tudo, né? Sim, pro centro tinha que ter gravata. Isso, tirando da praia. Desde 13 anos de idade. Tu tem umas fotos dali da Rua da Praia, lá no Correio do Povo. Os anos 50, 60, as pessoas passeando sábado à noite. Sim. Chapéu, gravata e bengala. Sim, total. Tu imagina... Gente jovem. Sim, 40 anos. Tu imagina Porto Alegre, janeiro de 1952, 35 graus, derretendo e tu caminhando cheio de gravata. Meu pai nunca foi de bermuda na vida dele no centro. Meu Sim, pai, não, 3 anos, meu pai sempre tinha botado uma calça de linho e tal, né? Ele podia ser verão, botava uma polo e tal, uma sandália, mas não ia de bermuda. Me lembrando do filme que tem um cartaz lá no jornal, As Neves do Kilimanjaro. Também, sábado à noite, Debra Carr. E as pessoas estão caminhando, telegravata, entrando no cinema. Sim, porque o filme tinha neve, o pessoal foi preparado. Vai que era um filme assim, O filme hoje tem um filme de imersão. O filme hoje tem imersão engraçadinha. Não é só os dois, né? Estamos engraçadinhos, né? Mas tem uma cena que é legal, pós esse jantar todo e tal, né? O Marco Antônio se apaixona pela Cleópatra e tal, enfim, quando não tá ali, vamos, se apaixona, quer ficar com ela e tal. Só que politicamente ele é obrigado a voltar pra Roma, né? E ele acaba ficando com a irmã do Otávio, né? Então Otaviana, algo assim, casa com ela, né? E daí ele volta pra falar isso pra ela. E aí, cara, tem uma cena que eu não tenho poder dela, ele conta pra ela, algo assim, alguém conta que ele teve que casar por parte política. E o olhar da Elizabeth Taylor na cena, assim, ó, ela tá assim, ó.
filha de uma puta, tu casou com outra lá e tal. E daí ela começa a quebrar tudo depois da cena, ela começa a quebrar tudo, porque ela descobre, como e tal. Mas cara, aquele olhar, mas tipo, ela sai de cena legal. Só que o olhar dela assim, tipo, e tal. Só que tem um porém, que olha só como é que uma arte tem a vida imitar. Dizem que o Richard Burton começou a dar em cima de uma das figurantes ali, que eram as coisas dela. E daí ele falou, tipo, e eles estavam na briga, tipo, tipo uma semana de namoro, já estavam brigando, né? E daí tipo, ele tava junto e ela tava junto, e não sei se é lembra ou não, né? E daí ela pensou, então eu vou usar toda essa minha raiva que eu tenho de filho da puta e vou fazer na cena, né? Porque parece que ele meio que passou uma... Sei lá, coisas que aconteciam nos anos 60 que não existiam hoje em dia, né? E ela ficou puta da cara e ela começou, então ele virou aquela cena que foi muito legal, né? Que ela quebra tudo e tal, né? A cena do ciúme dela, porque ele queria casar politicamente. Foi uma explosão real. Sim. Foi uma explosão real, né? Realmente. Eles eram um casal muito carnal, ciumento, né? Geral, Casal. Eles ficaram juntos uns 10 anos, se separaram. E 5 anos depois, voltaram. Né? Christian Bale morreu jovem. Com 54 anos, em 84, o ano que ele filmou. 1984. É um bom filme. Podia ser melhor até pela adaptação. Com o John Hurt. O livro é muito bom, só que eu acho que é um bom pra filme. época não era fácil fazer aquilo. Não, até hoje não é fácil, tá? Tem se aventura a fazer de novo, né? Mas e daí... Eu gosto que lá o serve pra ele, não serve pra mim. Não, mas tu serve sozinho, né? Então... Obrigado. Mas e outra coisa, tipo, daí... Game serve, e eu tô reclamando. Fazer o quê? Porque você tem 2 mãos pra pegar tua Coca-Cola e servir, né? Mas depois dessa cena brutal, daí ela fica brava e tal, só que daí enrolam, o bicho tá queimando, daí eles voltam, ele quer casar com ela, né? Só que ele quer casar nas tradições bárbaras, né? Na tradição como o Júlio César fez, e casar com a Cleópatra no Egito, né? Daí o Senado volta a cena, né? Ele chega e eles começam, mas como? Como é que um dos nossos vai fazer isso aí e tal? E daí o Otávio aparece, que é o segundo triunvirato. Então, guerra civil, né? Isso já que é mais uma guerra civil romana, né? Entre Otávio e Marco Antônio, né? Que provoca essa famosa invasão do Otávio para Alexandria, né? Que no filme até que é bem retratada, né? Tem uma batalha naval, né? Os caras botam fogo no barco e pegam eles no barco, né? E começa... Esse barco já perdemos, esse barco não sei o que e tal, né? Miniaturas, né? Miniaturas, assim, né? Assim, por cima de uma papa gigante, assim. Eles põem fogo realmente. Eles põem fogo, né? Eles põem fogo, né? Mas essa aqui é uma famosa batalha, que se eu lembrar, a gente manda o clipe que foi uma batalha clássica. Ou tu procura, né? E tal, né? E ficou muito bem retratado. É que são muitos dados históricos e não tem como gravar. Guarda tudo na cabeça. E outra coisa, é um filme que por mais que hoje em dia que a galera... Tem um editor que se foda, é isso que eu estou dizendo. É mais ou menos isso. Né? É que a galera, por mais que a galera que vai gostar, tipo, tu tem que ter uma certa noção histórica, né? Até porque, quando foi, até como o filme tem um ritmo lento, não conseguiria pegar a galera 2008 pra cá, como brinco, né, e tal. Realmente é um filme revisto e não é tão fácil, né? Mas ele é muito bonito, né? E outra coisa assim, por exemplo, hoje em dia os filmes mostram lutas, é tudo escurecido, né? Tudo escuro, não consegue chegar a ver. Então, todo com eu acho que a fotografia noturna do filme é muito legal também. Aquelas cenas do barco, né? As cenas dessa batalha naval, né? Tudo bem filmado. E eles faziam trocentos takes, né? Não. Eles gastavam. Essa cena e o Otávio desesperado, né? Porque o Otávio tava no barco e o Marco Antônio achou que tinha pego o barco certo dele, né? E imagina, ainda bem que esse filme foi feito colorido, né? Porque 4 horas assim, foi feito... Não. Aí seria... Mas foi feito pra isso, cara. Tu não viu a Fita Branca, 4 horas de filme? Viu Fita Branca? Não, foi 4 horas. Não tinha. Acho que é 3 horas, 2 horas. O que tinha quase 5 horas era aquele que passou no Instituto Goethe, que era aquela imigração alemã preto e branco, e ainda dentro de uma cadeira sem braço, a gente viu. Lisa Tinder. Lisa Tinder tem 3 horas. 3 horas.
Mas daí é outro filme. Mas é outra pegada, mas a questão dessa batalha daí no final do filme realmente ele fica uma questão mais teatral de novo, né? O Marco Antônio ele tem um discurso muito legal, né? No final você se lembra que tipo, ele chega, que ele começa ele se declara literalmente pra Cleópatra, né? Porque na verdade ele sempre era muito sisudo, né? E sempre com um copo na mão, né? Não sei quem tira o copo dele, né? Mas tipo, ele era um bom ator, também não vamos combinar. A gente brinca, mas ele era um bom ator. Não, o Christian Bale Era um bom ator. Pô, o cara bota no bolso com qualquer ator aí que a gente vai botar. A gente brinca do problema. A gente brinca do problema dele com álcool, não sei qual é o problema. Então, né? Mas que tá sempre com o copo na mão. O cara, 52 kg por cima de peso com o copo na mão, tá falando o quê? No Sherman e tal. Pessoal, se alguém tiver uma adega ou tiver uma vinicultura que queira patrocinar o programa, é onde a gente mais perde dinheiro hoje em dia, tá? Então, a gente está aceitando um parceiro. E fígado também. São 4. Fígado de dinheiro. São 4 garrafas por semana. Até 3 tá valendo. Tô jogando 4 para levar 2. Ó. Faltou negociação, tato aí na negociação. Na verdade são 6, né? Que eu tô... E a gente fala sobre esse produto, a gente... Bebe o seu produto. Bebe esse produto. Nós fazemos até Cleópatra pra beber com a gente, aqui tá focado. Mas a gente dá um jeito, mas voltando, tipo, daí... Voltando, tava demorando. Voltando, pô, tô um ano falando isso aí, né, cara? Tem que fazer, hoje é programa de um ano, né, cara? Voltando, 52 semanas aguentando vocês dois aqui, né? Pô, né? Obrigado, valeu. Tem que falar, né, cara? Isso aí é voltando 1000 vezes, né? Porque a gente se a gente não voltasse, nós estaria, sei lá onde, né? Agora, né? E daí a Cleópatra também faz um discurso bonito, né? Ali volta a questão teatral toda, né? Ali a gente mostra que a Elizabeth dando uma baita de uma atriz, né, também, né? Ali em ser linda. Ela já estava com 30 anos, 31 anos quando ela faz Cleópatra. Era muito jovem, né? E ela tinha feito um filme maravilhoso já, o Giant, né? Assim, Caminho da Humanidade. Esse De Repente de Verão. O Lugar ao Sol. Não sei se Gato no Teto de Zinco era. Com ela, era uma cena antes desse, né? Não, é antes. E tal. O Gato é 54. E fora que ela era uma atriz menina também, né? Ela fazia filmes da Lessie, né? Da Lessie, né? Ela tem uma época da adolescência dela, assim, pré-adolescente, que ela fazia os filmes com a Lessie, né? Sim. E o padrão de beleza da época também, assim, era voluptuosa, né, cara? Porque ela nasce na Inglaterra de pais americanos. Ela tem uma origem americana. Os pais delas foram para a Inglaterra, ela nasce na Inglaterra. Quando começa a guerra, eles voltam para os Estados Unidos, né? Isso. E aí a Segunda Guerra Mundial que começa e os pais voltam. Porque ela tem. Ela não dá pra dizer que ela é britânica, ela é mundial, né? Não dá pra dizer que é britânica ela, não. Ela tem uma curiosidade, né, a respeito do estúdio, foi a falência com. A Fox foi. A Fox. Além de a Cleópatra morrer no final, né? Que obviamente as cenas da cobra, né? Que, sim, tem outra gênese poética também. Isso, né? até se discute. Tem um documentário na National Geographic que mostra, que tenta desvendar a morte da Cleópatra, né? Que dizem que a Cleópatra ela coloca a mão no cesto onde tem uma Nádia, né? E a Nádia pica. É uma víbora, qualquer que seja, né? Isso, cobra, né? Aí tem Nádia é da Índia, né? Na verdade, né? Não. Nádia do Egito. Nádia africana. Eu achei que fosse da Índia. Não. Né? Tem a Nádia africana e a Nádia indiana. É nosso especialista. Não, tu gosta dele. Gosta. O pessoal. Piadinha aqui. Que tá sério. Eu adoro a cobra, gente. Ele é pentólogo. O pessoal, antes de ser jornalista, eu queria ser veterinário. Daí pra lidar com essas cobras aqui tem que. Mas esse olhar no espelho ia se tratar um animal desse. O tio que tem com o cachorro. Hoje em dia, o meu sonho de crescer ser veterinário. Hoje eu consigo. Ele gravando na minha casa com a minha cachorra, Tina Chambra, queria chutar longe a dela, né? Baita veterinário que ia ser. Imagina a fera que ia ser, né? Mas aí hoje eu lido com animais, né? Vou resgatar uma cena do Chico olhando pra Tina. Meu Deus do céu. Mas tá falando tem a cobra africana. Tem a Nádia. Não, tipo, uma questão histórica. Ela botou a mão, né? Ela botou a mão no cesto com cobra. Sim, ela coloca. Ou ela tomou o veneno. Não. Aí, várias teorias que ela teria se suicidado, né? E a mais aceita é que ela teria colocado a mão na cesta, de propósito, né?
Que é a coisa. É o que o filme mostra, né? Tu criou um Porque mártir, né? ela tá com as duas servas dela e ela tá com uma cesta. E tanto é que elas também se matam junto, Isso, né? não, Que amor, né? mas não é que amor, é que assim, os servos no Egito Antigo, quando morria o imperador, o faraó, eles iam juntos, né? Qual é a graça de viver sem eles, né? Sim, não, e mesmo porque assim, ó, o teu prêmio estaria Na na eternidade, ao lado dos teus. Tanto que eles morriam, eles eram enterrados com comidas, com joias. No filme a cobra aparece, né? E tu olha, por exemplo, quer ver um exemplo? A Cleópatra se suicida, questão política, né? Cria um mártir, né? Não, só pra dar aquela explicação. O que acontece? Né? O Marco Antônio tem essa guerra civil com o Otávio, o Otávio tem um exército muito maior, que é o exército romano, que está a favor dele, do Senado, né? E ele acaba tomando aquela sova, ele volta pra Cleópatra, ele se mata também, né? Obviamente, ele tá aquele discurso apaixonado pra Cleópatra, mas se mata, que não pode ficar com ela. E a Cleópatra sabe que ela ia ser escrava, ia ter que largar, ela queria manter o reinado, só que o Otávio de jeito nenhum, que o Macedônio não ia fazer, o Otávio faria questão de levar pra Roma, quando ele fala pra brincadeira, vai ser diferente a chegada da primeira vez que ela foi pra lá, essa da segunda, né, ele fala, né. E é bem isso aí mesmo, tipo, ele ia humilhar, realmente pegou alguma coisa. Daí só que a Cleópatra acaba indo pra casa, uma espécie de uma tumba que ela tem na casa, tipo um palácio dela, né? E ela acaba, tipo, acontece isso, tipo, a questão política. O Otávio ganhou a guerra, né? Ganhou a guerra civil romana, o Marco Antônio se matou, e a Cleópatra ia se matar pela cobra, ou pelo veneno, ou conforme for qual a interpretação histórica, a gente nunca vai saber, né? Não tem como saber, mas a mais aceita é a do suicídio. E virou uma mártir, né? Sim. E quem se virou uma mata. morte icônica de nós tirar de ser picado uma cobra, Sim, né? e quem também se mata e vira um mártir? Getúlio Vargas, né? Cara, eu ia brincar agora que ela deixou uma carta. Saio da Isso, vida pra entrar na história. Eu ia brincar com essa carta. É incrível, cara. Mas tem uma frase. Só que a coisa ela deixou. Não, ela deixou aquele. Não, mas naquela época o Egito já estava mais avançado. Não, mas ela tem uma frase legal. Hieróglifos. Ela fala uma frase assim: quando estarei pronto para morrer, eu irei morrer. Ai, que decidida. E ela se decidiu e levou as duas junto, né? As duas meninas dela junto. E outra coisa que, voltando pro filme, que ajudou a matar foram os grandes épicos e o cinema monumental que era dos anos 60. O que aconteceu? O Cleópatra, até nós estávamos comentando, ele demorou para ser pago. Ele ia custar 1 milhão, custou 40 milhões, demorou 2 a 3 anos ser pago. Quem ajudou a pagar ele anos depois foi a Noviça Rebelde, que foi da Fox, né? Estamos falando da Fox, né? Falaremos de Noviça Rebelde. Falaremos, com certeza. E daí o que acontece? Esse filme, ele tem aquela teoria que ele ajudou a sepultar o cinema de estúdio, de produtor. E devido à megalomania dos caras que estavam... Tipo, o filme épico já era, né? Daí que eles começaram a dar carta branca para os diretores fazer filme. Daí começou a surgir o primeiro filme que é considerado da nova Hollywood é o Bonnie e Clyde, Marajá de Balas, que é um filme que eu quero falar também, que eu acho um baita um filme, que foi um filme... que é um filme assim... Do jeito que eles falam, temos que falar sobre noviço. Parece que todo mundo quer que parece que a gente não pode falar, né? E assim, ó... A gente percebeu que a gente vai falar 120 anos de cinema de peso e vai ter filme pra falar ainda. Tem muito filme na fila, tanto que a gente gosta de filmes bons. Mas não só a Cleópatra morreu no filme, como o cinemão americano morreu. Tanto é que a Cleópatra não ganhou nem o Oscar de melhor filme, ela perdeu para as aventuras de Tom Jones, um filme inglês que o meu amigo Priba, um dos primeiros filmes a falar com a quarta parede. O cara falava, é um filme muito legal, por sinal. Só que não menos... É um filme barato até e foi uma surpresa. É do Tony Richards. Não, é um outro cara aqui. Não, um carinha inglês clássico lá. Também se você lembrar, tu bota lá, né? A aventura do Tom Jones. Não, é tudo com a criança. Não sei lá, esqueci o nome do cara. Mas é um filmaço, é um filme bem engraçado, bem divertido. Só de desaforo, eu tô vendo que tem um espaço grande hoje na parte de baixo da tela. Eu vou meter muita informação. Não, tem que botar, né, cara? E daí, tipo, o Cleópatra, além de ter servido pra mostrar pro mundo quem era Cleópatra, né, tipo, e virou as personagens icônicas mesmo fracassando, ela serviu pra criar uma nova Hollywood que nós adoramos. E eu adoro muito, né, que criou o Martin Scorsese,
George Lucas, o Hal Ashby, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, toda aquela turma de Paul Schrader, e toda aquela turma dos anos 70, né? Todo aquele cinema dos anos 70, que pra mim a melhor época do cinema estadunidense é os anos 70. Então, acho que não tem, tu pega qualquer filme, mais ou menos lá do B policial, um filme que tu enxerga alguma coisa ali. Por quê? Porque não tinha, era um filme amargo, era um filme tipo, tinha roteiro, tinha atuação, né? Que foi muito por causa desse fim da Cleópatra, né? Que acabou com aquele filme de estúdio, literalmente o estúdio, vou pagar o filme, o produtor paga lá, vamos fazer que tal filme e vai ser assim um filme. Daí, e por que surgiu o seu anos 70? Por causa daquela turma que a gente falou antes, né? Dos franceses, da turma da Europa, que Godard, Truffaut, começou a fazer filme com uma câmera literalmente na mão, né? E começou a fazer cinema. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Exatamente, né? E virou, eu acho que o cinema dos Estados Unidos ficou muito forte, né? Eu esqueci de falar um monte de casos nos anos 70 de diretores, né? Mas como eu falei, tu vai pegar os vencedores do Oscar nos 70, a gente já falou no programa. Operação França, Willy Friedkin, Exorcista, 73 também é dele, Golpe de Mestre, Poderoso Chefão, o Tubarão do Spielberg, né? Rede de Intriga, 76, que é Sidney Lumet, toda aquela turma, né? Cara, só filmaço, cara, tu vai pensar. 78 ali é o Franco Atirador, o Marcos Miller, eram todos filmaços, né? Quebrou, começou muito com essa indecisão dos estúdios de fazer, né? O Novo Em Viagem ainda foi um último alento, né? Aquele filme bonitinho, né, e tal, né? De conseguir fazer sucesso. Não é bonitinho, mas o épico, olha só, cara, o épico, me diz um filme épico até Gladiador, praticamente fora o Cleópatra, cara. É raro, né? Cara, é difícil de pegar um filme de sucesso, né? Eu chutei o Gladiador, cara. Mas eu não lembro nos anos 80 existia filmes B, mas assim, filme A de época não tinha. Histórico não. Nesse nível foi. E o Rambo? Não, o Rambo também, né? Pega a Nova Hollywood. O histórico, ele quer. A Nova Hollywood. Rambo, 25 mil visualizações no cinema de peso, é o programa mais visto do cinema de peso. Mas o cinema de peso, vamos pro finalmente, faltando 2 minutos e 15. O cinema de peso, semana que vem, presta atenção, gente. Porque semana que vem nós temos um convidado muito especial. É um programa diferenciado, é um programa cheio de atrações, um ano de cinema de peso. A gente vai falar agora o nome do cara? Não. Nós não vamos falar agora. Eu não vou falar. Então, se eu quisesse, eu falava. Eu decidi também não falar. Nem sob tortura. Você não vai falar. Eles mandaram não falar. Nem sob tortura. Nós não vamos falar e tu vai gostar muito desse cara que vai aparecer na semana que vem. Vamos finalmente. Tá, pessoal, eu acho que assim, sempre com o copo na mão, eu e o Marco Antônio e o Richard Burton, a gente sempre... Meu Deus do céu. Uma chamando no pote aqui, tu foi picado na cobra. Tá, as piadas Tá, pra ser nossa. O Carlos Alberto, mas então, tipo, 52 programas com esses dois caras, queria fazer uma coisa, cara, é muito legal. É muito legal. Bom, aí a gente tá bem emotivo ultimamente, né, cara? Mas vamos se abraçar, porque a vida é... Isso aí é cinema, a gente é muito fã de cinema, né? Cinema quando esses dois caras e a gente faz isso aqui com muita vontade, com muita liberdade, muito amor e muita pesquisa e também gostamos de estar aqui, porque a gente gosta que se tiver uma ou duas pessoas, se uma pessoa dizer pra mim que viu Cleópatra, eu já fico feliz. E achou uma merda também, pode dizer, também não é tão bom o filme assim. Mas isso é cinema de peso. Falou. Feitoria. Metal.